Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma dos teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito? Minha casa será chamada casa. Não está escrito? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar, mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho de hoje nos convida a entrar no silêncio do nosso coração e nos perguntar: que frutos o Senhor tem encontrado em nossa vida? Frutos de amor, misericórdia, humildade e oração, ou apenas folhas e aparências? Também somos chamados a refletir sobre o espaço que temos dado a Deus dentro do nosso coração. O texto começa dizendo que Jesus entra em Jerusalém, vai ao templo e observa tudo em silêncio. Que profundidade existe neste olhar de Jesus? Antes de agir, ele contempla. Antes de corrigir, ele vê. Antes de falar, ele ama. Seu olhar não se detém nas aparências. Jesus alcança aquilo que ninguém consegue enxergar: as intenções escondidas, as dores silenciosas e a verdade do coração. No dia seguinte, ao encontrar a figueira sem frutos, Jesus nos ensina algo muito sério. Não basta aparentar vida, é preciso produzir frutos. A figueira tinha folhas, tinha beleza exterior, mas lhe faltava o essencial: os frutos. Quantas vezes também nós conservamos palavras bonitas, práticas religiosas e sinais externos de fé, mas o coração permanece distante de Deus, endurecido pela indiferença e pela falta de amor. O Senhor não procura em nós uma perfeição impossível. Ele procura frutos simples e sinceros. Um gesto de caridade, uma palavra que consola, uma oração feita com fé, um perdão oferecido.
São esses pequenos frutos escondidos que alegram o coração de Deus. Em seguida, Jesus expulsa os vendedores do templo. Seu gesto firme não nasce da revolta humana, mas do zelo santo. O templo havia perdido sua essência. O lugar da oração havia sido ocupado pelo barulho dos interesses, das distrações e da superficialidade. E hoje, quantas vezes isso também acontece dentro de nós? Nosso coração, que deveria ser morada de Deus, acaba sendo ocupado por preocupações, mágoas, vaidades e tantos ruídos interiores que pouco a pouco vão apagando a presença do Senhor dentro de nós. Às vezes, sem perceber, permitimos que Deus deixe de ocupar o centro da nossa vida e passa a ser apenas visitado de vez em quando na verdade Ele deseja habitar permanentemente em nosso coração. Mas Jesus não entra em nosso interior para destruir, Ele entra para purificar. Ele entra para restaurar e reacender em nós a chama da fé e da oração. O Evangelho, meu irmão e minha irmã, também nos fala da força da oração feita com fé. Tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes. Jesus nos recorda que nenhuma oração feita com sinceridade se perde diante de Deus. Entretanto, ele acrescenta algo muito importante: o perdão. Não existe oração verdadeira em um coração aprisionado pelo rancor. Perdoar nem sempre é fácil. Há dores profundas que somente Deus conhece. Mas perdoar é permitir que o amor de Deus seja maior do que a ferida. Hoje, Jesus entra mais uma vez no templo da nossa vida e observa tudo em silêncio. Ele conhece nossas quedas, nossos cansaços, nossas lágrimas escondidas e até aquelas batalhas interiores que ninguém percebe. E mesmo conhecendo tudo isso, Ele continua nos amando. Que Deus, em sua infinita bondade, nos abençoe e nos conduza no caminho da verdadeira conversão. E que, ao olhar para a nossa vida, o Senhor encontre não apenas folhas, mas frutos que permaneçam para a eternidade. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus abençoe o nosso dia. Fique na paz de Jesus.